Um bom dia a todos. Aliás, boa tarde, né? Eu ainda estou no bom dia, irmãos, pelo amor de Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou pastor presbiteriano, mas eu sou de Belém do Pará, que foi a primeira Assembleia de Deus do Brasil, foi lá em Belém do Pará. Não sei quantos conhecem essa história, mas nós temos uma Assembleia de Deus muito grande no Brasil, que começou a primeira exatamente lá na cidade onde eu nasci. Eu nunca fui assembleiano, eu era batista, e hoje estou desviado, né? Estou presbiteriano, mas graças a Deus que temos trabalhado. Hoje moro em São Paulo, como já foi dito, e sou casado, tenho 2 filhos e trabalho com minha esposa na área de sexualidade, capacitando a igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos desse tema, tanto em família quanto no ministério, na sociedade geral, e tem sido muito interessante, porque são muitas coisas, são muitos temas difíceis, complexos, que às vezes falamos pouco, e a gente precisa acordar para o sentido das Escrituras com relação a esses temas. Então, o que nós vamos fazer hoje é uma pequena parte, né? O tema é bastante coisa, a gente vai fazer uma introdução, assim, né, sobre aquilo que é importante dentro desse tema agora e mais tarde. Se você quiser conhecer melhor, você precisa me seguir no Instagram. Se você tiver Instagram, você tem Instagram, gente. Isso é coisa, né? Você tem idade para ter Instagram? Não sei se... Então, você vai lá, faça um Instagram só para seguir o David Heiker, pronto. Aí você vai ser abençoado muito, me segue lá, que a gente está sempre falando sobre isso, está sempre discutindo, tem informações online, tem curso, tem um monte de coisa sendo praticada nessa área, na área de sexualidade. Então, para tanto, eu queria pedir que você abrisse comigo no livro de Mateus, capítulo 15, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, vamos ler do 17 ao 19. Espero que a minha Bíblia abra aqui na internet, senão... Vamos lá. Está funcionando, vamos lá, está dando certo. Mateus 15. Diz assim a palavra de Deus: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor fale conosco nessa tarde, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, esses versículos, eles precisam ser contextualizados. Jesus está à mesa, comendo, fazendo uma refeição com os seus discípulos, e eles não haviam lavado as mãos como os judeus lavavam, de uma maneira muito ritualística. Então, os fariseus se espantaram e começaram a dizer: olha, se você está comendo sem lavar as mãos da maneira certa, você está se tornando impuro. É esse o contexto da fala de Jesus. Esse contexto, aparentemente sem nada a ver com o nosso assunto, foi um ensejo que Jesus teve para falar sobre uma coisa muito, muito profunda. Ele disse assim: olha, na verdade, o que você come entra na boca, vai para o estômago e depois é expelido. Não é isso que torna você impuro. E ele vai dizer uma coisa interessante, ele fala que o que torna impuro é o que sai da boca, né? Não é o alimento que entra, é o que sai da boca. Mas ainda tem mais coisa, porque ele fala assim: olha, o que você fala, o que você faz,
onde você anda, o que você toca, as suas ações te tornam impuro, mas as suas ações te tornam impuro. E essas ações, esses comportamentos que a gente considera pecaminoso, eles têm uma origem. Qual é essa origem? Onde Jesus localiza o problema? Talvez a gente imagine, eu faço coisas erradas, eu tenho problemas na minha sexualidade, existe pecado, por exemplo, a tal da imoralidade sexual que ele cita aqui, é por causa do mundo, porque o mundo é muito mau, porque o mundo é muito corrupto, porque o mundo é muito errado. E é verdade, o mundo é isso mesmo. E o mundo também é um inimigo, mas Jesus não diz que é por causa do mundo. Ele não diz a imoralidade existe por causa do mundo e ela entra em você, coitado, é uma pessoa tão boa, né? Você é uma pessoa tão maravilhosa, você é uma pessoa tão linda, tão correta, aí o mundo vem e te abraça e faz você pecar. A imoralidade vem do mundo. Ele não diz a imoralidade vem do diabo. Ele não fala você está lá vivendo a sua vida e de repente vem uma entidade sobrenatural e faz você pecar. Olha que interessante, Jesus fala assim, vem do coração. É o que a gente acabou de ler. Procede do coração. Lendo o texto mais uma vez. Porque do coração, versículo 18, mas o que sai da boca procede do coração e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual. Então, quando a gente está diante de certos acontecimentos, fatos, pecados, problemas, nós estamos diante dos efeitos do estado do nosso coração. Frequentemente, a área da sexualidade, ela sempre nos causa certo espanto, preocupação. E a gente tende a imaginar que quando há uma questão nesta área, esta é a maior questão da pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho um filho, esse filho está em pecado sexual, eu imagino, nossa, eu não sei lidar com isso, por que ele está fazendo isso? E o maior problema no meu filho é na área da sexualidade. O que esse texto está dizendo, irmãos, que por mais que o fato, o comportamento sexual seja algo relevante, difícil, não é o mais difícil, não é a maior questão. O que Jesus está dizendo é que o comportamento errado na nossa sexualidade, as nossas escolhas pecaminosas, elas são como a ponta do iceberg. Elas são a parte visível do iceberg. Embaixo das águas existe a estrutura, os pecados do coração. Aquilo que está afetando este lugar chamado coração. Portanto, eu quero lhe alertar que se você está vivendo, ou alguém próximo a você está vivendo alguma questão na sexualidade, que você sabe que está errado, é porque tem alguma coisa no coração dessa pessoa que ocupou o lugar de Cristo. O coração é o centro de todo debate. O coração é o maior problema. E o que é coração nas Escrituras? Coração não é, porque às vezes a gente pensa assim, coração são as emoções. Tem a razão e tem o coração. Não é exatamente isso, irmãos. Então, para o judeu, para a Bíblia, quando fala coração, não está falando das suas emoções apenas. Coração aqui é o centro decisório, é o centro das decisões das nossas vidas. É o centro mais profundo. Eu gosto de chamar coração com outro termo. Eu gosto de chamar coração de o centro dos amores. Por que o centro dos amores? Porque Jesus disse em outra ocasião, Marcos capítulo 12, ele disse que se nós tivéssemos que resumir todos os mandamentos a 2, quais seriam? Veja, eu vou mudar a pergunta, eu vou traduzir a pergunta. É como se o escriba estivesse perguntando assim, olha, Jesus, eu quero obedecer a Deus, eu quero fazer a coisa certa. Eu quero agradar a Deus. Em
todas as áreas da minha vida. E tem muita coisa, né? São muitas áreas. Existem muitos mandamentos. O judeu trabalhava com mais de 600 mandamentos, você tem ideia? Poxa, então se eu quero obedecer a Deus na minha área do meu trabalho, na minha família, na minha sexualidade, no meu ministério, e assim vai, com as minhas finanças, eu quero obedecer a Deus nesse leque total de coisas, quero me comportar legal, corretamente. O que eu tenho de fazer? Como é que a gente resume isso? Como é que a gente vai ao centro disso? E Jesus falou, olha, tem 2 mandamentos. O que ele está tentando dizer? Se você observar esses 2 mandamentos, os outros são alcançados. Quais são os 2 mandamentos? Alguns de nós talvez respondamos de maneira apressada: amar a Deus e amar o próximo. Ponto. Está errado, irmãos. Eu lhe peguei. Porque talvez você pense, como assim? Não é para amar a Deus e o próximo? Não, mas não é só isso. Porque amar a Deus é fácil. Amar a Deus é completamente possível a cada um de nós. O problema do mandamento não é amar a Deus. O problema é amar de um jeito específico. O mandamento não é ame a Deus de maneira generalizada. Ame a Deus do seu jeito, ame a Deus como você quiser, o importante é amar. Você já ouviu essa frase? Essa frase não faz o menor sentido. Não é o importante amar. Ame a Deus e está bom. Não, o texto diz, ame a Deus com todo coração, todo coração. Com a completude do coração. Ame a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. O problema do mandamento é a forma de amar. Se nós amarmos a Deus desse jeito, nós o obedeceremos. Por quê? Porque nós sempre obedecemos aquilo que amamos mais. A nossa sexualidade é apenas a consequência do estado do nosso coração. Nós sempre estamos obedecendo aquilo que amamos mais. E não é natural ao coração caído amar a Cristo de todo o coração, alma, força e entendimento. Não é natural. Não é algo que eu faço de mim mesmo. Não é algo, se eu me entregar ao meu coração, eu não vou amar a Cristo mais do que a tudo, mais do que a mim mesmo. Isso não vai acontecer de maneira espontânea. Se eu me entregar ao meu coração, o que eu vou amar é outra coisa. Um substituto de Cristo, um rival de Cristo, geralmente a mim mesmo. Então, sempre quando as pessoas me perguntam sobre sexualidade, eu preciso começar dizendo, eu sei que a gente tem muitas dúvidas, eu sei que talvez você quer, poxa, mas o que é aquilo outro, como é que a gente faz, o que é, como é que eu lido com isso? Eu sei que você tem muitas dúvidas pontuais, comportamentais, me dá uma dica aí, pastor. Eu preciso parar de ver pornografia, eu preciso parar de fazer tal coisa, meu filho está passando por tal circunstância, isso tudo é válido, eu sei que você pensa em coisas pontuais, mas eu preciso lembrá-los, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que as nossas escolhas comportamentais, elas são apenas as consequências do nosso coração. Eu vou a eventos no Brasil de liderança, de adolescentes, de jovens, igrejas grandes, aí eu estava outro dia num evento desse, e os irmãos levantavam e faziam perguntas, como é que eu faço para os adolescentes pararem de namorar tão cedo, pararem de ver pornografia, pararem de se relacionar sexualmente antes de casar, o que eu digo, qual é a palavra, qual é a oração forte, o banho. O banho é brincadeira, mas você vai achar que é sério, né? Eu estou brincando. Mas quem sabe ajuda. Não ajuda, não. O que eu faço para mudar isso e aquilo? E eu preciso que você entenda.
Tudo tem a ver com o estado do coração. Tem alguma coisa lá dentro que nós amamos mais do que a Cristo. Tem alguma coisa dentro de nós que é o pecado difícil de arrepender, que é a nossa autossuficiência, é a nossa independência de Deus. As famílias me procuram e falam: pastor, minha filha foi criada na igreja, ela cresceu, nós somos pais presentes, mães presentes, ela está se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo, que é um tema complexo que a gente vai falar um pouco mais tarde. Nós não sabemos lidar com isto. O que a gente faz? Eu chego para os pais e falo assim: esse é um tema muito importante, mas a questão maior da sua filha não é essa. Como assim não é essa? É isso que a gente não sabe lidar? Se fosse hétero, a gente sabia lidar, é por isso que a gente está te procurando, porque a gente não sabe lidar com isso. Eu sei, isso aqui é importante. Nós podemos conversar sobre isso, mas a gente tem que começar a conversa dizendo que não é esse o maior problema. A maior questão da sua filha não é o fato de ter uma atração, de ter uma relação afetiva. Mas qual é a questão maior, então? A questão da sua filha maior é a questão da queda. É a questão de todos nós, só que manifestada de uma forma específica. Que questão da queda? Irmão, você lembra que Deus nos criou perfeitos? Vocês não são tão velhos assim, né? Vocês não lembram do Éden, né? Mas se você parar e dar uma lembrada, você vai chegar lá no Éden. No Éden estava tudo perfeito, estava tudo organizado, era tudo harmônico. Inclusive a própria sexualidade. Eu sei que eu comecei pelo pecado, e geralmente eu não começo pelo pecado, mas eu comecei hoje falando do pecado, falando da imoralidade, do coração caído. Ok, mas lembremos, a história não começa com o pecado. Isso é importantíssimo, se está claro. A história da sexualidade não começa com o pecado. A gente associa porque a gente tem muito problema, então a gente está sempre demonizando. É sempre muito difícil falar, é um tabu, eu não converso em casa, porque eu acho que se eu falar a palavra, né, vai prejudicar as crianças. Não vai. Né? A gente tem de falar claramente, porque isso não é criação do diabo, isso não é criação do mundo. O prazer não é uma invenção desse século, foi a serpente, tudo começa com Deus. Deus é autor e senhor sobre cada centímetro quadrado da existência, inclusive da sexualidade. O livro de Colossenses, o apóstolo Paulo chega a dizer que tudo foi criado nele e para ele. Não há nada fora de Cristo. Tudo é dele, pertence a ele, inclusive a nossos corpos e a nossa sexualidade. Portanto, lembremos, tudo começou perfeito. No Éden, antes da queda, haviam 4 grandes harmonias. A primeira harmonia era entre o homem e Deus. A completa ligação, perfeita paz, completa dependência. A referência do homem era Deus. Ele era quem... Adão e Eva não tinham opinião fora de Deus. Deus era a sua referência máxima. A segunda harmonia era entre Adão e o outro, Adão e Eva, o homem e o outro. Então não tinha sedução, traição, violência, nada disso. A terceira grande harmonia era entre o homem e ele mesmo. Então eu sei que hoje nós somos caídos, embora já tenhamos o Espírito Santo, já sejamos filhos de Deus pelo reino implantado, que ainda não se consumou, mas já aqui entre nós. Embora isso, nós ainda temos os resquícios da queda, e a gente às vezes fica olhando no espelho e se acha: poxa, eu não sou tão bom assim, eu não sou tão bonito, né? Você se acha feio às vezes. Você é uma pessoa tão linda, aos olhos do Pai. Só aos olhos do Pai. Sabe esse negócio de você se achar, ter problema de identidade? Quem eu sou? Quem será que eu sou? Isso é coisa da queda, irmão. Isso é crise da queda. Se eu tenho valor? Será que eu não tenho valor? Eu acho que eu vou tirar minha vida. Crise da queda. Que antes da queda estava tudo perfeito com Deus, tudo perfeito com o outro, estava tudo perfeito com a gente mesmo. Eva não olhava no espelho e falava assim: acho que eu tenho que emagrecer 2 quilos. Até porque não era gordo, não existia isso. Graças a Deus nos mantemos, né?
Eu tenho uns resquícios da queda, né? Vocês não. Estava tudo perfeito. E a quarta e última harmonia era com o planeta, né? Com a criação. A relação homem e coisa, homem e jardim. Cultivar e guardar o jardim, estava tudo maravilhoso. Aí veio o pecado. E o que aquela menina de 17 anos, criada na igreja, tem a ver com a queda? O que aquela história que envolve um elemento sexual tem a ver com a queda? Ora, a maior questão da vida dela é a maior questão de todos nós. Então imaginemos a história desta moça da seguinte maneira: você é uma criança, você que foi criada na igreja, você tem o seu pai, sua mãe, você ouve a palavra, você lê a Bíblia, você é instruída, você vai crescendo, chega aos 13, 14, você se sente, né, com atração pelo mesmo sexo, isso lhe gera angústia. Isso não é uma coisa fácil de lidar para esta pessoa. Até que o momento chega lá aos 16, 17 anos, eu vou contar isso como uma metáfora, então não quer dizer que isso aconteça literalmente, tá? Então aí você acorda um dia, olha no espelho e fala, quer saber? Só tem um jeito de eu ser uma pessoa feliz, só tem um jeito de eu ser uma pessoa realizada, autêntica. Eu tenho que seguir meu coração, são esses os meus sentimentos e desejos, e eu vou dar vazão a eles, porque assim eu serei uma pessoa feliz. Assim eu sou uma pessoa melhor, vai viver minha vida, eu vou seguir isso, é isso que eu sou, é isso que eu sinto, e é isso que eu vou viver. E ela chega com a mãe, com o pai, e fala, pai, está aqui, eu me relaciono com essa pessoa. Irmãos, responda a pergunta, todos nós que estamos aqui presentes, se você e eu, não importa a sua idade, não importa qual é o tipo de sexualidade que você tem, não importa se você é solteiro ou casado, se você e eu decidíssemos agora seguir o nosso coração e fazer o que dá vontade. Minha risada é assim mesmo. Se nós agora, não importa qual é o afeto, o desejo, não importa. Se nós decidíssemos agora à tarde, quer saber de uma coisa? Eu vou ser feliz, eu vou seguir os meus desejos e as minhas vontades, e vou ser autêntico, e vou atrás do meu coração, porque assim serei melhor. O que aconteceria com cada um de nós? Cada um de nós iríamos pecar. Você concorda comigo? Seriam iguais os pecados? O que você acha? Não. Um vai pecar de um jeito, outro vai pecar de outro jeito. É uma questão de tempo, um demora mais, um demora menos, mas todo mundo vai pecar. Esses pecados diferentes, embora diferentes, sairiam do mesmo lugar. Como é o nome desse lugar? É um coração caído que está vivendo independente de Deus. Na sua autossuficiência, vivendo um projeto pessoal de felicidade, confiando em si mesmo, vivendo de si para si mesmo. Essa é a maior questão da menina de 17 anos. Porque se você perguntar a ela, a pergunta mais importante não é qual é a sua atração sexual. Essa pergunta é importante, mas tem aquelas mais importantes. A mais importante é assim: legal, eu entendi o que você sente. Eu entendi isso. Mas me diz uma coisa: você vive para quem? Para quem você vive? O seu viver é dedicado a quem? A segunda pergunta, você confia em quem para realizar a sua vida, para ser feliz? Em quem você confia? A terceira pergunta, quem você verdadeiramente ama? Realmente ama no seu coração? Quem você ama mais? Se ela responder, eu vivo de mim para mim mesmo, eu confio no meu coração, eu na verdade amo mais a mim, confio mais em mim do que em Cristo. Irmãos, essa pessoa pode virar hétero, casar, ter 9 filhos.
se ela continuar respondendo do mesmo jeito as perguntas mais importantes, ela vai estar do mesmo jeito. Porque ela só migrou de comportamento. Mas o coração continua independente de Deus, autossuficiente, soberbo e orgulhoso, e que está adorando um substituto de Deus. Porque ela obedece, a vida fala, o agir reflete aquilo que ela ama no coração, que tomou o lugar de Cristo. Tudo vai desembocar na idolatria do nosso coração. Eu lembro que, irmãos, eu tenho 39 anos, eu estou acabado, velho, flácido. Uma cara de 49. O Tito tem 65, olha lá. Estou brincando, tem 49, não é isso? O Tito tem 10 anos mais que eu e parece melhor que eu, irmão. É o vinho, né? O vinho do Porto. Tem 39 anos, eu lembro quando eu era menino novo, solteiro, né? Tinha 19, 18, eu já era crente, eu sou neto de pastor, filho de pastor, veja, né? Onde Deus me enfiou. Né? Lá, eu nunca desviei, meu testemunho é muito fraco, chato. Começa a contar, as pessoas desviam de tão chato que é. Elas dormem. Então eu estava lá e eu lembro que o meu problema era ver pornografia, né? E eu não conseguia parar. E eu tocava, eu sou músico, geralmente quem é músico na igreja é problemático. Eu estou brincando, os músicos são... Cadê o pessoal? Vocês são lindos, vocês são maravilhosos, aos olhos do Pai. E eu não conseguia parar de ver pornografia, eu não pedia muito ajuda, é verdade, eu ficava meio vergonha, porque era soberbo, né? E eu ficava assim, tal. Um dia minha mãe descobriu, é muito chato isso, né? E aí, se você chegasse comigo e falasse assim, você sabe que ver pornografia é errado? Eu falaria, eu sei. Mas por que você vê então? Por que você faz se você sabe que é errado? Por que você continua fazendo se eu já te disse que é errado? Esses dias eu estava conversando com a pessoa sabe que ela está errada, ela tem a dimensão completa da tristeza, da tragédia, de entrar no aplicativo. Eu estou falando de cristãos que são líderes em igreja, cristãos que pregam, mas quando acaba o culto, entram em um aplicativo para ir atrás de um sexo casual com alguém que eles nunca viram na vida. E aí a gente olha para a pessoa e fala assim, e ele, não, eu sei que está errado. E se você chegasse de novo comigo e falasse, você sabe que está errado, eu falei, eu sei que está errado. Por que você faz? Porque, irmãos, preste atenção, o que nós fazemos não é sobre o que nós sabemos. O que nós fazemos é sobre o que nós amamos. Porque eu amava aquilo. Eu amava o efeito que aquilo produzia em mim. Porque é como se fosse um culto a um ídolo, porque eu vou até ele e ele me fornece uma experiência de relaxamento, de conforto, de consolo, de felicidade momentânea, aquilo me alimenta, aquilo me acalma, eu tenho um benefício. Então, ao invés de eu ir a Cristo, eu vou a quem? A um substituto que eu criei. E que eu confio e que eu busco sempre é o meu coração construindo as suas estratégias de felicidade fora de Deus. Como é o nome que se dá ao pecado de substituir Deus pela coisa criada? Ora, se todas as vezes que eu estou passando por necessidade, estou cansado, estou estressado, estou solitário, estou entediado, a vida é difícil. Vocês concordam comigo, irmão?
Não vai ter jeito, irmão. Você pode melhorar, você pode ganhar mais, você pode, sei lá, mas você vai experimentar estresse, cansaço, tédio. Se você não tiver resolvido todos os seus problemas, isso não existe, mas imaginemos, você resolveu todos os problemas, você está agora maravilhoso, você vai ter tédio. Não tem nada para fazer. Eu vou pecar. Porque como é que eu vou lidar com esse tédio, com essa ociosidade? Que porcaria, eu não tenho nada para fazer. E aí, quando eu estou nesse dia mal, quando eu estou aqui lutando, o que me vem? Deixa eu ir ali no meu ídolo. Estou precisando de uma dose de alegria. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem sempre um vídeo para nos aliviar. É o versículo ao contrário. Porque no fundo o nosso coração, ele, ao invés de fazer de Deus a fonte de alegria e felicidade, ele constrói o seu próprio poço. Tem uma passagem, não precisa abrir, mas tem uma passagem maravilhosa em Jeremias 2,13. Maravilhosa. Jeremias, ele explicava isso, ele tentava explicar isso para Israel, porque, irmãos, não se engane, todas as vezes que a palavra fala sobre imoralidade sexual, ela primeiro fala de idolatria. Você pode pesquisar, estude o Velho Testamento, estude, por exemplo, Romanos capítulo 1, que Paulo é um texto famoso, porque Paulo cita vários pecados sexuais. Antes dos pecados sexuais, Paulo diz assim, porque o homem abandonou o Criador e colocou a criatura, porque adoram o Criador no lugar da criatura, porque começaram a confiar nas suas próprias ideias, se tornaram loucos. E Deus os entregou aos seus corações, e eles começaram a pecar. Jeremias explicava isso de uma maneira muito interessante, ele dizia assim, Israel cometeu 2 crimes, em algumas versões é traduzido como crime. Ó, colocaram o texto aí, tá vendo, gente? O que acontece? Agora eu vou ter de ler. É a eficiência do pessoal da mídia, né? Os midianitas ali. Nunca esqueça, pastor, que os midianitas eram inimigos, né? Inimigos de Israel, né? Porque 2 males cometeu o meu povo. Aí vem o primeiro mal, ele diz assim, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Aí vem o segundo agora, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Esse versículo ele é fantástico, ele é maravilhoso. Ele está dizendo o seguinte, vamos traduzir. Ele está dizendo assim, ó, imagina que você vive numa casa e no seu quintal existe uma nascente. Vocês já viram uma nascente de um rio? Eu nasci na Amazônia, irmão. O que não significa nada. Porque eu nasci numa cidade grande que pessoas acham que na Amazônia é cheio de índio, né? E jacarés. E na verdade, a gente, para ver um índio, a gente tem que ir no museu, um negócio assim. Veja a minha feição, eu não sou exatamente um índio, né? David Hiker, da tribo dos Hikers, né? Mas por alegria, meu pai tinha uma fazenda, que vocês chamam aqui de herdade, né? Como é que chama fazenda aqui? E meu pai tinha esse lugar, então a gente via. Eu não sei se você já viu, eu estou falando agora, a pergunta é séria, eu não sei se você já viu uma nascente. Uma nascente de um rio é mais ou menos o que ele está tentando dizer ali. Então, imagine que você está aqui, aí você está aqui, do seu lado tem uma nascente, um manancial, que ele chama de manancial de águas vivas, é um negócio que não para de brotar. O que ele está dizendo que é acesso ilimitado, limpo, potável, disponível. Completamente disponível. Se você concretar uma nascente, o que acontece? Ela para? Ela brota do canto. É imparável. E aquele negocinho desse tamanho dá origem a um rio absurdo. Porque é a fonte de águas vivas. E essa água vai te saciar a sede, ela vai te
te deixar maravilhoso. Aí o infeliz, ele vai e olha para a nascente. Jeremias está tentando explicar. A primeira coisa que ele faz é virar as costas para a nascente. Ele está com sede. E é inevitável ficar com sede. A primeira coisa que ele faz, ele vira as costas para a nascente. Não satisfeito, porque ele continua com sede. Nossa, eu estou com muita sede. Tá? Eu estou com muita sede. O que você vai fazer? Aí ele comete o segundo pecado. Atravessa a rua, começa a cavar. Cava, cava, cava. Alguém passa, o que você está fazendo? Eu estou procurando água. Mas você tem razão? Não, eu estou cavando uma cisterna, um poço. E aí, mas quanto tempo? Não, eu não sei, eu estou cavando aqui, pô, eu estou quase para morrer de sede. E aí o cara cava, 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 cava. Aí Jeremias termina ali, ó. Além do trabalho idiota, o miserável do povo, do poço que ele constrói, faz tudo menos reter água. Não retém. Ele não faz sentido porque ele tem a nascente, mas segundo, não satisfaz. E o que isso tem a ver com sexualidade? Irmãos, presta atenção. Tudo que o pecado sexual nos fornece são experiências de prazer transitório, de felicidade momentânea. Nós, ao invés de buscarmos em Deus alegria, felicidade, gozo, prazer, conforto e consolo, nós viramos as costas e vamos atrás das nossas cisternas. Nós vamos atrás dos relacionamentos, das pessoas, da pornografia, sei lá, e vai cavando, porque eu quero sair, eu quero entender, eu quero ter, eu preciso de consolo, preciso de conforto, preciso de alegria. E não vai ser suficiente nunca. Tudo que você tiver, você vai querer mais, e mais, e mais, porque existe, além da idolatria, porque isso é idolatria, Jeremias está tentando dizer, você substituiu Deus pela coisa criada, você arquitetou, manufaturou a sua própria fonte daquilo que você deveria buscar em Deus. Aí vem a cobiça, que é do lado da idolatria. O que é a cobiça? É muito simples, a cobiça é quando eu ponho a atenção e busco satisfação no que Deus não me deu. Você lembra dos 10 mandamentos? O último diz assim, não cobiçarás o quê? Veja que o mandamento não diz não cobiçarás. O mandamento diz assim, não cobiçarás a mulher do que não é o que é do próximo e o que é meu. A lei está dizendo daquilo que não é meu, que Deus não me deu. Mas a cobiça é isso, ela opera dessa forma, não importa o quanto você tenha, ela sempre vai direcionar a sua atenção para aquilo que não é seu. O rei Davi é famoso porque adulterou. Davi era casado, irmãos? O que você acha? Vocês estão ligados em Davi ou não? Davi era uma pessoa perigosa. Me responda a pergunta, Davi era casado? Não, Davi não era só casado. Eu sei que tem uns solteiros entre nós que vão ficar desesperados nesse momento. Porque o solteiro fala, Deus me dá um cônjuge, metade de um, tá bom. Eu não quero nenhum inteiro. Irmão, Davi não era só casado, queridos. Davi herdou todas as esposas de Saul, que foi o rei anterior. Você já herdou alguma esposa? Ele estava lá, domingo à tarde, tomando um vinho do Porto. Bateram na porta, tudo bem, então fulano morreu. Agora você tem 10 mulheres. É da Amazon. Assina aqui. A Amazon sempre dando tragédia. Davi não era casado, irmãos. Davi tinha um harém. Mas a gente fica meio revoltado. Mas por que esse cara adulterou? Mas como assim? Isso não faz o menor sentido.
Ele está adulterando porque não lhe falta nada. Por que ele adulterou? Foi o que o profeta Natan falou para ele. 2 Samuel 12, Natan olha para Davi e fala assim, mas deixa eu ver se eu estou entendendo. Deus não te deu o trono? Deu. Deus não te deu as mulheres do teu Senhor, que eram as mulheres de Saul? Deu. Deus não te deu a família, um nome? Deu. Mas você precisava de mais, por que você não pediu? Eu estou lhe parafraseando o texto de Natan. 2 Samuel 12. Por que você desprezou o Senhor e foi atrás do que não era seu? Então Natan lhe coloca a origem do pecado sexual no desprezar a Deus. Então, em vez de fazer de Deus e do que Ele me deu fonte de felicidade, eu fui atrás do que não foi me dado por Ele. É como se nós disséssemos para Deus, Deus, eu vou ali pecar, eu vou ver alguma coisa ali que eu não deveria ver, eu vou ali fazer um negócio que eu não deveria fazer, porque o que o Senhor me deu hoje para ser feliz não é suficiente. Aos meus olhos. Cristo não é suficiente, eu preciso de uma coisa que o Senhor não me deu. Esse é o nosso coração, irmão. Nós precisamos entender os pecados do nosso coração. A nossa relação com Deus, o nosso descontentamento com Deus. Lá no Éden foi a mesma coisa. Deus havia, porque eu imaginava o Éden, eu era meio miserável, né? Porque eu imaginava o Éden tipo Adão e Eva e 2 árvores. Eu era criança, né? E toda vez que eu me ensinar, colocavam 2 miseráveis árvores. Falei, mas tem pouca árvore aí, né? Mas eu pensava 2 árvores. Adão e Eva aqui sem roupa, né? Frio. E o dia inteiro olhando 2 miseráveis de árvore. Metade proibida, irmão. É 50%. Não come, senão tu morre. Quando eu era menino, a minha mãe dizia que comer açaí com manga matava. Devia ser a mesma coisa. Então, não pode, não pode, eles todo dia aqui, pode, não pode. Aí Eva chegava, tudo bem, está frio. O que eu posso fazer? Aqui, ó. Não pode. É muita proibição, né? É muita tentação. Bom, o pessoal enlouqueceu, eu imaginava assim. Né? Aí veio a serpente. A serpente foi falar com a mulher. Mulheres não podem falar com animais, irmão. Tem umas irmãs que até hoje insistem, né? Elas falam com shih tzu. Né? Se a irmã fala com o cachorro, não case. Começou tudo assim, né? Aí bateu papo com a... Tudo bem, serpente? Olha o diabo, vamos conversar. Mas que vontade de conversar, irmão. E aí foi lá. Irmãos, a verdade é que o Éden é o jardim do prazer criado por Deus. A palavra Éden significa delícia. É a alegria plena. E não eram 2 árvores. Era de todo o jardim comais, o texto diz. Estava tudo liberado. Tinha uma árvore que não era para comer, o resto era para se desfrutar. O que foi que a serpente levou Eva a fazer? Tirar os olhos do que Deus havia dado e colocar no que Deus não havia dado. Você entendeu? Não importa o quanto você tenha, o seu coração vai sempre olhar para o que não é seu. É a cobiça. O contrário de cobiça é gratidão. Sabe por quê? Porque se cobiça é o foco e o desfrutar daquilo que não é meu, gratidão é o foco e o contentamento daquilo que é meu, que me foi dado por Deus. Por isso que o casamento é você aprender a desejar o seu cônjuge. O casamento não se santifica só você aprendendo a não desejar as outras pessoas. Isso é importante, lógico, é um processo importante, que é o não cobiçarás. No entanto, também significa aprender a desejar, a desfrutar, a se contentar e viver com o que Deus te deu. E o solteiro também, porque o solteiro, Deus não me deu nada, eu sou solteiro, desgraçado.
Eu tenho que terminar, são 5 horas, irmãos. Eu pensei que eu pensei assim, eu vou falar só 30 minutos. Mas a serpente sempre... Eu estou falando demais. Mas deixa eu terminar com isso. Eu não sei, porque acho que mais tarde vai ter mais solteiro, mas caso haja alguém perdido aqui. Se você é solteiro, a Bíblia, deixa eu falar uma coisa, a Bíblia não te define pela falta. Isso é uma armadilha que os solteiros aprenderam. Eu sou solteiro, eu não tenho casamento, eu sou solteiro. Ele começa a se viver, se definir. Eu não, é uma ausência, né? Eu não tenho algo. Quando eu tiver, aí eu serei. A Bíblia não define ninguém pela falta, porque isso é uma armadilha. Se você se define, se enxerga a partir daquilo que você não tem um casamento, isso produz ansiedade, descontentamento, meu Deus do céu, mas é óbvio. Você está toda hora nessa sensação de que um dia será. A Bíblia, em 1 Coríntios 7, diz que o solteiro, ele tem algo que o casado não tem mais. O solteiro tem algo. Paulo dizia que o solteiro tem uma oportunidade de servir, desfrutar do reino que o casado não tem mais porque está dividido. Ele perdeu essa faculdade. Então, irmãos, lembremos que o contrário da cobiça é a gratidão. E que o pecado, e aqui eu estou concluindo, o nosso problema com a sexualidade tem a ver com o nosso coração idólatra e cobiçoso. Não adianta você tentar ajuda para os comportamentos que você sabe que estão errados, se você não fizer a seguinte pergunta: afinal de contas, quem é que você ama nessa vida? Para quem é que você vive? Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nós somos completamente carentes do Senhor. Nós precisamos entender quem temos amado no lugar do Senhor. Revela o nosso coração a nós mesmos, nos mostra. Tem coisas, pessoas, sensações, relacionamentos que têm sido mais importantes do que Cristo, e nós estamos desobedecendo a Deus em amor a essas coisas, a nós mesmos, ao nosso próprio projeto. Nos perdoe, nos purifique, muda a nossa vida, não a partir da moralização externa dos nossos atos, mas a partir de um novo coração que decida te amar mais do que a nós mesmos, mais do que tudo. Eu oro, Pai, que o Senhor aborte processos que estão acontecendo na vida dos meus irmãos, que têm desviado eles do foco. Nos ensine a fazer do Senhor a fonte de felicidade, contentamento e alegria. Nos ensine a olhar para o manancial de águas vivas que é o Senhor e buscar em Ti. Nos perdoe pelos nossos poços construídos. Lava o nosso coração, lava a nossa casa, nos ensina a sermos uma família que conversa sobre esses assuntos a partir do Evangelho. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Deus abençoe. Eu só preciso dar um pequeno recado, pastor, rapidinho, prometo que é rápido. É que eu trouxe o meu livro aqui, tem algumas unidades, eu vou embora amanhã já, não quero colocar pressão em ninguém, mas eu vou embora amanhã. Então, você, se quiser adquirir o livro, ele fala sobre, ele chama O que Deus tem a ver com sexo, é a relação do evangelho com a sexualidade, é uma excelente introdução, todas as pessoas podem ler, de qualquer idade, não é um livro explícito, é um livro sobre a escritura e a sexualidade, para nos ensinar o que Deus pensa sobre este assunto. Eu mandei uma imagem aí, eu vou falar muito rapidamente, eu sei que não dá para ver direito, não tem problema. Quem tiver interesse, eu vou ficar por ali, onde é que eu fico? Por aqui, pastor? Para cá? Vou ficar em algum lugar ali, que aí eu explico melhor lá. Muito rapidamente, se você tem o interesse de estudar este assunto, nós fazemos treinamento de líderes no Brasil todo, em muitos lugares do mundo, a partir da nossa formação online. São 4 cursos dentro de um combo que ensina a gente a discipular e aconselhar pessoas com conflitos na sexualidade contemporânea, gênero, orientação sexual, temas complexos que você talvez nunca estudou, nunca viu e quer aprender, quer ir além. A gente vai falar aqui muita coisa, mas é muito pouco. Então, esse QR Code
está pela metade do preço. Você entra na nossa formação, você tem acesso no seu e-mail a todos os cursos e você ganha o meu livro de graça. Então, tem duas formas de você adquirir o livro. Você pode ir lá, comprar o livro, ou você pode entrar na nossa formação, aproveitar o preço mais baixo e ganhar o livro de graça. Ficou claro? Mais ou menos, acho que não ficou claro. Ficou claro? Então, a formação é para pessoas que querem aprender a lidar com esses assuntos da melhor forma possível. É fruto de 19 anos de trabalho, é um negócio muito amadurecido, muito importante, teologicamente sadio, e vai te ajudar na família, na igreja e assim por diante. Nos vemos lá, Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Estamos tão gratos a Deus. Nós vamos fazer um intervalo. Às 18 horas nós vamos ter a segunda sessão. Entretanto, o irmão David Reicher vai estar ali no hall de entrada com uma mesa, com os seus livros. Se tiverem também alguma pergunta, quiserem conversar, aproveitem durante esta hora. Às 18 horas nós vamos começar com uma recepção, um pequeno lanche. E depois louvamos a Deus e vamos então dar mais destaque aos solteiros, aos jovens casais, mas todos são convidados a manterem-se connosco. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito seja com cada um de nós desde agora e até o seu regresso em glória. Não se esqueçam que as batalhas são ganhas no nosso espaço privado com Deus. Então, vença a batalha nesta semana e descubra o seu lugar privado com Deus. Que Deus vos abençoe. Voltamos às 18 com a versão